Seja muito bem-vinda ao Café com Fé, nosso programa aqui semanal nesse Instagram, onde você normalmente aprende sobre moda e estilo, mas às terças-feiras nós temos aqui esse canal de devocional, que faz parte, né, dos meus princípios, meus valores e tem ajudado tantas pessoas e primeiramente a mim mesma, né? Então sejam todas muito bem-vindas. Hoje nós vamos falar aqui sobre a parábola do filho pródigo, que está registrado em Lucas 15, versículo 11. Vamos aprender aqui com os ensinamentos dessa analogia que o Senhor Jesus contou e que é válida para a nossa vida nos dias de hoje. Então eu vou trazer aqui uma reflexão que faz todo sentido para o que a gente está vivendo. E claro que quem se identificar vai conseguir sair daqui hoje tomando decisões importantes para a sua vida em primeiro lugar. Que nesse canal eu cuido em primeiro lugar, né? Eu busco valorizar a empreendedora, a lojista. E eu tenho várias pessoas aqui que me acompanham, que não são lojistas, principalmente por conta do Café com Fé, que já existe há um pouquinho mais de quase 2 anos. Eu acho que já tem 2 anos, mas eu preciso parar para calcular isso aqui. Desde a época que eu era empreendedora. Eu gostaria de saber quem está aqui pela primeira vez. Eu gosto sempre de... Quem está assistindo ao vivo, né? Eu gosto sempre de contar brevemente o motivo, porque muitas pessoas não entendem o nosso encontro aqui das terças-feiras, né? Então, só pra... E quem já tá aqui com a gente há quanto tempo? Fala, eu quero saber. Eu sei que tem algumas pessoas que interagem aqui. Normalmente, no nosso devocional, muitas pessoas ficam ouvindo, né? Absorvendo, aprendendo e não interagem. Mas eu quero que a gente converse aqui, que a gente interaja no bate-papo. Daça N Modas está aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vinda aqui a essa casa. Espero muito poder contribuir não só para sua loja, mas para sua vida também, como esse canal aqui, esse nosso programa semanal, que é o Café com Fé, foi batizado como Café com Fé, né? Cuida da nossa vida espiritual, tá? Primeira vez, olha que galera. Primeira vez de Célia, bem-vinda. Mari, há 1 ano, nossa aluna maravilhosa. Muito bom, muito feliz de ter você aqui com a gente, viu? Bom dia, Bruna. Olha, sou pecuarista e sempre eu e minha esposa conseguimos acompanhar sua fé que nos ensina. Amém, Deus abençoe vocês. Tem muito tempo, primeira vez. Então temos um misto aqui, ó. Estou há mais de 1 ano, primeira vez. Então, bem-vinda. Deixa eu explicar aqui brevemente, tá? Bom, o Café com Fé foi uma direção do primeira vez. Vim pelo título. Sim. Bom, então, há um pouco mais de 1 ano, né? Eu recebi a direção de Deus para poder começar a fazer o Café com Fé. Eu sou cristã, não tenho nenhum cargo, tá? Na igreja. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu sou uma pessoa espiritual. E isso faz parte. E, peraí, chefinho, tira o fone aí. Que o fone tá aqui. Tá me ouvindo direitinho? Tá dando pra me ouvir? Mandem um oi pra continuar. Pra saber se tá dando pra me ouvir. Chefinho? Oi? Ouvindo? Deu? É que ele colocou o fone e o fone conectou aqui no telefone. Eu achei que tinha ido pra lá. Tá. E aí, eu não sou uma pessoa religiosa, tá? Eu sou uma pessoa espiritual. Então, assim, como aqui nesse Instagram eu compartilho, né, sobre as minhas vivências, minhas experiências. Já fui empreendedora, já fui lojista. Tenho até minha história aqui no destaque. Depois você pode ir lá procurar saber qual que é o meu propósito aqui. Tem também um carrossel aqui falando sobre Prazer Mind, contando um pouquinho sobre a minha história. Então, eu resisti por um bom tempo, acho que uns 6 meses, porque eu era uma pessoa muito tímida. Ai, cabelo. Eu era uma pessoa muito tímida. Eu tinha vergonha de fazer vídeo ao vivo. Falei, mas o que eu vou passar, né? Eu tenho nada pra ensinar. Então, assim, eu não estou aqui por mim mesma. Aliás, nem sou eu que vou falar com você, porque eu também tô aqui pra aprender junto com você. Então, só me coloquei à disposição mesmo. Isso tem
abençoado muito a minha vida, tem me ajudado muito. E a gente está construindo aqui essa comunidade diferenciada. E em primeiro lugar, antes de falar de vendas aqui, eu falo muito com as minhas alunas, quem me acompanha um pouco mais aqui, que se você não tiver a sua mentalidade forte, se você não cuidar, né, da sua vida espiritual, você pode até caminhar um certo ponto, mas você vai acabar desistindo. Alguma coisa vai acontecer na sua loja, na sua vida. Eu não estou profetizando nada. São princípios bíblicos. Quem cumpre princípios colhe aquilo que está escrito. Agora, quem descumpre, acreditando ou não, vai colher os frutos disso, né? Quem não tiver uma base muito bem alicerçada na sua vida espiritual. Então, não importa a sua religião aqui, você pode ter certeza que nós não vamos falar de placa de igreja, nós não vamos discutir sobre religião. E como eu falei, eu não tenho nenhum cargo, eu sou só uma apaixonada por Jesus. Por isso eu estou aqui, pra gente unir a nossa fé e aprendermos juntas. Ok? Explicado? Vamos começar aqui então. Lucas 15, versículo 11. E a gente sempre começa aqui fazendo uma breve oração. Se você quiser orar com a gente, você é muito bem-vinda, tá? Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por essa manhã. Mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para ouvir a Tua voz, seguir a Tua direção, entender como que funciona para agradar, tirar um sorriso do teu rosto. E o Senhor tem nos ensinado cada dia sobre como sermos pessoas felizes de verdade. O que é ser feliz de verdade. E nos mostra, e está escrito, né, na tua palavra, que sem o Senhor nada nós podemos fazer. Mas chegou um tempo em que nós precisamos ter entendimento, o entendimento verdadeiro do que isso significa de fato nas nossas vidas. Por isso, nós nos colocamos aqui na condição de servos e nós nos prostramos diante da Tua Majestade. E eu clamo para que o nosso eu, nosso ego, o nosso achismo, tudo que a gente aprendeu venha se reduzir ao pó, para que a Tua glória venha resplandecer nesse lugar, para que o Senhor nos ensine o caminho certo, o que de fato nós precisamos fazer e ser para estarmos mais perto de Ti, para retribuir o amor que o Senhor tem por nós. E aqui nós temos falado muito sobre a mensagem da cruz, que é a mensagem do amor. O que o Senhor fez por nós, ninguém faria. Então que possamos reconhecer isso e que seja o principal motivo para que nós venhamos a juntar ao Senhor, fazer uma aliança com o Senhor e que haja transformação aqui nessa manhã. Que o Senhor venha de encontro às pessoas, todos nós, e que venha falar aquilo que a gente precisa, não o que nós queremos ouvir. Que o poder do Senhor venha se manifestar nos quatro cantos da terra. Que o Senhor venha repreender tudo que venha impedir essa pessoa de compreender e tomar uma decisão. Que seja uma live de decisão, não seja só mais um momento ali de fé que essa pessoa está ouvindo, que essa pessoa vai se motivar, que essa pessoa vai chorar. Não, que haja um antes e depois, porque a tua palavra é poder. E se o Senhor está aqui, tem que acontecer a diferença. E que cada palavra que for soada seja o fogo consumidor do Senhor, transformando-nos de dentro para fora. Então, eu levanto essa palavra que é santa, viva e eficaz. E eu peço que o Senhor venha consagrá-la. E que saiamos daqui cheios da tua unção, da tua direção. Tudo isso para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Então, senta aqui nessa cadeira, assume o lugar que é do Senhor. Estamos aqui para ouvir e aprender. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Olha, eu fiz umas anotações aqui sobre recalcular a rota, né? Refazer o caminho. Então, todos nós, um dia, nós precisamos recalcular a rota, né? Refazer o caminho. Nós somos super mulheres, super poderosas. E ainda que a gente esteja andando com as pessoas certas, muitas das vezes a gente faz as coisas do nosso jeito. A gente deixa de ouvir, né, a voz de Deus quando Ele usa uma live ou até na própria palavra, Ele nos orienta. E de forma sutil, a gente aceita as sugestões de um caminho mais fácil. Isso acontece muito quando a gente liga o GPS, né? Vai para um caminho, às vezes você acha que aquele é o caminho e quando você vê o GPS fala, recalculando a rota e você tem que dar o retorno, voltar de onde, para você ir para o caminho certo, você precisa recalcular. Isso acaba exigindo um pouco mais de tempo, a gente perde tempo e o tempo é o ativo mais importante que uma pessoa tem hoje, né, na vida. Então, a gente vai aprender muito sobre isso, essa questão de recalcular a rota, de entender de fato o que fazer, né, para que a gente possa ter uma vida de paz, uma vida plena, uma vida feliz,
que é o que a gente busca, né, nessa caminhada. Ter a família feliz, a família abençoada, no trabalho, né, você ser uma pessoa que tem disposição, uma pessoa forte, uma pessoa segura. E eu preciso te dizer que parece óbvio, mas sem a presença de Deus, isso é impossível. Porém, infelizmente, a gente fala, se eu perguntar aqui, quem ama a Deus, todo mundo vai falar, né, que ama a Deus, né, que valoriza o que Ele fez, mas amar de fato é a gente permanecer na presença, a gente obedecer, a gente seguir os seus princípios, os seus valores, com muito temor, por amor, aquilo que Ele fez por nós. E eu tenho falado muito aqui no Café com Fé, né, que às vezes muitas pessoas acham que a mensagem da cruz, ela... pronto, foi o suficiente, que acabou ali a história de Jesus e que não tem mais nada a ser feito. Deus está agindo, Deus ainda está trabalhando, Jesus ainda está trabalhando. Esse mundo já é do maligno, né? Eu não me escandalizo com nada do que está acontecendo aí na política, nisso, daqui. Eu não me escandalizo, já está tudo registrado. Ele já tinha falado que coisas piores iriam acontecer. Então, se a gente medita nas escrituras, se alimenta das escrituras, a gente consegue se preparar, estar precavido ali, ter precauções, consegue se blindar, calçar ali as sandálias, né, espirituais, as armaduras espirituais, porque a nossa luta não é contra pessoas, nossa luta não é contra a carne, nossa luta é contra principados, potestades. Está escrito isso na Bíblia, goste você de ouvir isso ou não, isso não é clichê, isso é um fato que tem acontecido na nossa vida. Então, essa live hoje é para nos alertar que nós precisamos tomar decisões. Nós precisamos ficar alertas aos sinais, né, de que você está se inclinando para o caminho errado. Se há, por exemplo, muita ansiedade, se é uma pessoa que está muito desesperada, se você é uma pessoa que está se sentindo muito, muito, completamente perdida, não cansada, né? Porque acontece, a gente fica cansado, esgotado do trabalho, e a gente sabe que o trabalho duro, né, ele é importante para que a gente possa alcançar alguma coisa. Esse final de semana mesmo eu estava conversando, né, com Jesus e falei, Senhor, eu tô trabalhando tanto. Então tem hora que as pessoas não veem, né? Então a gente vai, ele trabalha, aí você chora, nossa, eu tô cansada. Mas faz parte isso, né? Às vezes a gente vê o palco das pessoas felizes e a gente se compara, mas não vê o trabalho duro que tem por trás ali da telinha. E a internet, ela nos engana muito, né? E infelizmente é uma maldição, se você não tiver filtro e não tiver alicerçado na palavra, você vai ter sempre esse sentimento de que está ficando para trás, de que você não é capaz, de que você não pode. E não é sobre a gente ficar chorando, a gente ficar ali prostrado, desanimado, ou ficar dependendo de uma palavra. A gente precisa da presença. E se aliançar a esse que já conhece o nosso futuro, já sabe tudo que vai acontecer. Nada melhor do que esse mentor. E a gente colocar ele em primeiro lugar é muito importante. Então, assim, essa é uma coisa, isso é algo que eu defendo, porque eu tenho um temor tão grande, mesmo sendo uma mulher que muito falha, né? Eu tenho muita coisa pra aprender. Quem tava aqui na semana passada, a gente tava falando sobre a mulher sábia. O meu filho, tão mal que o outro, né? Que um começou a sair. Quem tava aqui na semana passada, a gente falou sobre a mulher sábia. Nossa, gente, eu falei pra vocês que eu falei, Senhor, mas eu vou fazer essa live mesmo, eu tenho tanta coisa pra aprender, eu ainda não sou essa mulher, eu reconheci, eu ainda não sou essa mulher, tenho muito que caminhar pra ser essa mulher. Aquela live me ajudou muito nessa semana e eu tomei decisões importantes pra minha vida. Eu estava com a MV Loja, tomei decisões importantes pra minha vida, que eram extremamente necessárias e que eu não estava enxergando. E às vezes a gente não enxerga porque anda tão ocupada, tem tanta coisa pra fazer. Então a gente precisa parar pra pensar, pra refletir na nossa vida. Porque uma coisa que eu tava falando ontem no Café com Fé, que é um Instagram de fé que eu vou colocar aqui pra você, tá? Se você quiser acompanhar, lá a gente só faz meditações dia de segunda e quinta. Tem várias mensagens lá. É porque aqui a gente só faz Café com Fé. Aqui a gente só faz uma vez na semana. Mas lá, eu vou fixar aqui. Ontem eu tava falando que a gente não pode inverter essa ordem na nossa vida. Que é Deus em primeiro lugar, você cuida da sua vida espiritual em primeiro lugar, eu defendo e não importa quem não acha, tem muita gente próspera que nem é de Deus, o problema é delas. Pode olhar, você conhece a tela, você conhece o que ela te apresenta, você não sabe quem é lá por dentro, você não sabe o que tá aqui dentro. Porque se tem um buraco aqui que só encaixa a presença do Espírito Santo, que é o nosso coração.
Pode tentar preencher com qualquer outra coisa, vai se frustrar. Se ainda não se frustrou, vai se frustrar. É um fato, porque são princípios. Tá escrito aqui, tá registrado aqui, né? Então, a gente não pode se apegar que uma pessoa é próspera, porque a outra pessoa é feliz nisso aqui. A promessa de Deus para nossa vida é que a gente seja feliz em todas as áreas da nossa vida. E isso a gente vai construir também, não é da noite pro dia, né? Porque a nossa parte ele não vai fazer, nós que temos que fazer. Então, primeiro lugar, defendo vida espiritual. Você precisa cuidar da sua mente, você precisa cuidar da sua comunhão com o Pai. Não existe vida sem Ele. Sem mim, nada podeis fazer. Porque quando o negócio tá apertado, é Ele que a gente chama. Não é? É o nome dele, você vai lá, dobra os joelhos, faz um propósito. Às vezes nunca fez propósito, mas aí fica procurando, dá um propósito pra fazer. Porque sabe que tem coisas que é só Ele que vai resolver. Agora, os problemas que nós mesmos nos enfiamos, a gente precisa ter esse discernimento para saber que ele vai nos orientar, mas fazer por nós ele não vai fazer, né? Nós temos que caminhar junto. Segundo pilar, para mim, extremamente importante, é a gente cuidar da família, né? Começou a criação do mundo, começou com a família, Adão e Eva. Então, se a sua família é só você e seu marido, não tô falando nem de parentela. Claro que a gente tem que honrar os nossos pais, mas estou falando a família mesmo, que é o seu filho, que é o seu marido, enfim, a sua casa, que eles convivem com você. E aí depois vem o trabalho. E aqui a parábola do filho pródigo ensina a gente sobre a história de um jovem. Isso é uma história que Jesus contou, tá? Uma analogia para explicar o reino dos céus. A história de um jovem que ele era filho de um homem muito rico. Esse homem, ele era muito próspero. Só que nessa parábola aqui, esse homem era o próprio Deus, né? Então ele contou que era um fazendeiro, um homem que era rico, mas é ele, é o próprio Deus. Se tem alguém que é próspero de verdade, que é perfeito, é o próprio Deus. Então nada melhor do que a gente andar com ele para aprender. E não pelas coisas que ele tem para nos dar, mas por quem ele é. Porque sem a presença dele, nós não somos nada. Só que esse filho, ele não valorizou a presença do pai dele. E aí o que ele fez? Ele pediu a herança que ele tinha direito para o pai de forma antecipada. E no livro de Provérbios fala que a herança antecipada ela é uma maldição. Então ele descumpriu um princípio. Então ele estava mais preocupado com aquilo que o pai dele tinha para dar do que a presença, né, do pai, a presença da família, tudo que o pai fez e foi e era para ele. Nos dias de hoje não é diferente. Tem muita gente que está preocupado com o que Deus pode fazer por ela e não com a presença dele de fato, de verdade. Eu recebi um direct esses dias que eu ainda nem respondi, eu tenho que responder. Uma pessoa que falou pra mim, mas eu entreguei minha vida pra Deus e a minha vida financeira tá assim, destruída. O que eu tô fazendo de errado? Deus não tem nada a ver com isso. Riqueza é pra quem cumpre o princípio de riqueza. Tem gente que é milionário e não tem a presença de Deus. Mas se a pessoa não tem plenitude, ela é tão rica que ela só tem dinheiro. Mas não confunda ter entregue a vida. Se você entregou a vida pra ele, você tem que fazer o que ele pede pra fazer. O que ele tem a ver, se ele te orienta no que fazer e você faz diferente. Você deixa o seu eu falar mais alto do que a voz dele de orientação. Porque quem entrega a vida pra ele não tem vida mais, concorda? Pede permissão, pede autorização pra tomar decisão, calcula, pensa, senta, conversa com ele, pra ele dar a direção. E muitas das vezes vai ser a direção que a gente vai achar que é loucura. Porque a gente tá acostumado a querer as coisas do dia pra noite, né? Então, até essa questão dessa moça que me mandou mensagem, não sei nem se ela tá aqui, sobre a vida financeira, a gente precisa cair em si e entender que eu tô fazendo de errado, né? Ir lá e ajustar. Mas não confunda a sua vida com Deus e a sua situação, por exemplo, a minha vida com Deus e o meu casamento. A minha vida com Deus, não. Aí a gente tem que olhar pra dentro e falar o que eu estou deixando de fazer para que essa área da minha vida não envergonhe o nome de Deus. Porque Ele conta comigo, é uma parceria. O jugo é suave porque é compartilhado. Andamos juntos. E aí esse filho, então, aqui tá escrito, ó, versículo 11. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço dele disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E aí o pai foi lá, ok, porque ele dá livre-arbítrio. Deus, ele dá livre-arbítrio pra gente. Ele dá orientação, dá direção, mas você faz o que você quiser. Chega uma idade, né, que vocês que são mães aí, pais, vocês não conseguem mais controlar os filhos, né? Aliás,
pode até tentar controlar. Você ensina, mas ele vai lá, desobedece, faz errado. Você vai ver que filho rebelde, que filho, você fica frustrado, você fica revoltado. Porque as atitudes dependem das decisões que ele vai tomar na vida. Imagina o quanto Deus ele não fica revoltado com a gente, quando ele vê a gente dando murro e ponta de faca, quando ele vê a gente ali sofrendo, quando ele vê a gente ali achando que resolve só ficar chorando, só ficando fazendo propósito, só ficar fazendo jejum, que é muito importante, mas deixando de agir e esquecendo o motivo pelo qual é importante a gente fazer isso. É importante, por que é importante a gente ter discernimento na nossa vida espiritual, cuidar disso em primeiro lugar. E esse filho, ele foi motivado pela emoção e ele esqueceu do princípio de que o principal motivo era a presença do pai. E aí ele achou que o principal motivo era as vontades dele. Nisso ele se ferrou. Quem conhece a história do filho pródigo? Então vamos continuar lendo aqui. Então, poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou-se e partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Então, ele pegou os seus bens e ele se afastou da presença do pai. E ele foi fazer as coisas do jeito dele. E ele não conseguiu perceber que ele estava fazendo tudo errado. E assim acontece na nossa vida. Às vezes é tantas vozes que a gente escuta, é tanta coisa. E ao invés da gente parar e buscar essa intimidade, às vezes a gente buscar estar mais próximo de Deus, a gente vai se afastando dele sem perceber. E isso é que é o mais preocupante, é sem perceber, porque a gente coloca uma venda nos olhos e já fala, não, mas eu sou uma pessoa muito legal, eu sou uma pessoa muito boa, eu já faço de tudo. E aí só que tá deixando o coração falar mais alto, como o jovem, esse filho, ele deixou o coração, as emoções falar mais alto. E a gente ouve muitas pessoas, siga a voz do seu coração, faz o que seu coração está mandando. Nisso a gente vê no mundo muitas pessoas perdidas, pessoas estão abafadas. E gente, você ficar triste é normal, tá? É normal, eu passo por isso também. Você chora, você fica triste com alguma situação, mas isso tem que passar. E você, na hora que você fica triste, você já tem esse discernimento, né? Isso aconteceu comigo recentemente. Eu conversava com Deus, eu falei, Senhor, o Senhor me entende? Eu tô aqui desabafando com o Senhor. Eu tô triste, eu não tô me afundando nisso. Só me dá 1 ou 2 dias. Deixa eu dar 1 ou 2 dias, que eu sei que isso vai passar. Eu não vou deixar isso se enraizar em mim. Mas eu só tô falando que eu sei que o Senhor é meu amigo. E você precisa já ter esse discernimento. Na hora que você vê que você está acontecendo alguma coisa, você precisa entender que aquilo não pode perdurar na sua vida. E para isso você precisa tomar atitudes, tomar uma posição, porque você sabe o que te motiva lá na frente. Tá dando para entender? O que te motiva lá na frente. Você lutar é importante. Você lutar por aquilo é importante para a sua vida, para glorificar o nome dele, para honrar o nome de Deus. Se você tem aliança com ele, é importante não desistir. É importante você fazer a sua parte. Para que depois, você não... Quando você for lá falar, mas eu fiz tudo. Não, você não fez tudo. Você não fez tudo. Isso aqui, que era um ponto muito importante, como, por exemplo, é lutar, é ser forte, corajosa. E o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Esses momentos de fraqueza, eles existem. Você é uma pessoa, você é um ser humano. Isso acontece. Mas você se entregar para isso, eu não concordo. Eu até ajudo os fracos, mas eu conto com os fortes. Então, se você quer se afundar nisso e acha que eu vou resolver o seu problema só porque você tá orando e chorando no meu colo, então agora você tem que tomar uma decisão, dar um basta nisso que você tá vivendo e fazer o que precisa ser feito. E esse jovem, ele, nesse momento, ele tava assim, cego, espiritualmente cego. Então ele foi viver a vida de uma forma mais fácil, que era gastar tudo que ele tinha. E quantas pessoas não buscam um caminho fácil? Quantas vezes eu não recebo uma mensagem no meu direct de pessoas, vamos pensar para a loja, né? Eu preciso de uma solução rápida, eu preciso de uma dica para isso. Só que nós vamos aprender aqui com ele que para que tudo que você está buscando aconteça, e a motivação tem que ser certa, que se a motivação também for errada, como por exemplo, às vezes você está focando só no seu bel prazer, no sentido de que você está lutando, buscando, pedindo a Deus algo, mas isso que você está pedindo não honra o nome dele, honra você.
Isso que você está pedindo não é para glorificar o nome dele, é para você ficar mais feliz, ficar mais em paz, ter uma vida legal. Não é para testemunhar a grandeza dele, não é para falar que foi ele que fez, que até tem vergonha de falar. Né? Se eu falar de Deus, eu vou perder seguidor ou não? Então, assim, quem é realmente dele, demonstra nas suas atitudes, faz parte da sua vida, da sua rotina. A comunhão com ele faz parte da sua rotina, não tem como você separar isso. Mesmo que seja no trabalho. Quantas vezes eu ouvi isso, que você... Tem gente que vai falar de Deus, mas... Desculpa, mas faz parte da minha vida. Quem quer ouvir, ouve. Quem não quer, tchau. Não vou mudar. Jesus não mudou o discurso dele porque as pessoas não queriam ouvir. E isso é um posicionamento. Às vezes você está precisando se posicionar na sua vida, na sua família, como mãe, como esposa, como empresária. Mas muitas das vezes você tá perdida como esse filho. E tá tentando de tudo, de tudo, diquinha, tentando de tudo. E aí você não sabe o que tá acontecendo quando as coisas começam a dar errado. Mas se você às vezes fizer como ele fez, porque ele foi, havendo ele gastado tudo, gastou tudo, ele foi, dispensou, viveu a vida, foi, se prostituiu, tal, curtiu, achou que tava com a vida ganha. E o pai, ok, seja feita a tua vontade, então, vai lá e faz. E aí chegou, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. É como se ele estivesse vivendo isso em plena pandemia. Ele não se preparou para aquilo, não viu os sinais de que ele estava longe dos princípios de Deus, uma pessoa que estava regada de amigos ali, mas na hora que ele perdeu tudo, os amigos foram todos embora. E chegou esse momento de grande fome, ele chegou no fundo do poço, e aí ele já não tinha mais o que fazer, já não tinha mais combustível, porque ele gastou tudo. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E ele chegou tanto no fundo do poço que ele desejou encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Ele queria comer comida de porcos, assim. Chegou a desejar, do fundo do poço que ele chegou. Chegou no fundo do poço. E aí, na hora que ele teve que chegar, tem gente que precisa chegar no fundo do poço para se enxergar, né? Quando ele chegou no fundo do poço, tá escrito aqui no versículo 17. E tornando em si, diz, ele caiu em si. No fundo do poço, ele... O que eu tô vendo? O que eu tô fazendo? Então, ao invés dele ficar colocando a culpa em Deus, a culpa no pai, a culpa na pandemia, a culpa... Porque é fácil culpar o outro. A culpa é do Instagram que não me entrega. A culpa, eu tô fazendo tudo. Não, eu não tô errado, não. Eu estou fazendo tudo. Não, sou pessoa de Deus. Que isso, eu vou na igreja todo domingo. Não, mas tá assim, a vida tá destruída. E quando eu falo vida destruída, não tô falando de bens materiais, eu tô falando de dentro. Porque você vai passar pelo vale da sombra da morte também, ninguém te enganou, não. Vai passar. Ele falou, não tô aqui pra te enganar. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, ele vai chegar. Não temas, tá? Eu sou contigo. Continua. E o que a gente faz quando passa por um momento, um período difícil na vida? Se entrega pro problema. Se entrega. Então aqui ele se entregou. Só que aqui, na hora que ele viu que estava no fundo do poço, ele caiu em si. Quando ele caiu em si, ele reconheceu os seus erros. Ele se arrependeu daquilo que ele tinha feito. E eu anotei aqui pra gente depois... Eu anotei 7 ensinamentos dessa parábola. Eu vou falar que daqui a pouco a gente vai destrinchar eles. E aí ele pensou, quantos empregados do meu pai têm abundância de pão e eu aqui morrendo de fome? E aí a mesma coisa. Vamos levar pra loja, vocês que são lojistas? E eu não tô aqui pra vender nada, tá? Estou aqui pra você olhar pra sua vida e tomar uma decisão hoje de fazer o que tem que ser feito. E recalcular a rota se for necessário. Porque esse filho teve que recalcular a rota. Ele teve que voltar, ele teve que ser humilde, que nós vamos ver aqui na frente, e fazer, né, do jeito certo. Então, quantas lojas estão, têm sucesso, vendem bem, por exemplo, tá? Que é uma parábola que eu tô te contando aqui. Quantas lojas vendem bem, têm sucesso, e por que eu ainda não alcancei o que eu estou buscando? Será que eu não preciso me doar mais, eu não preciso me dedicar mais? Será que eu tô fazendo tudo mesmo? E aí você é humilde, cai em si e olha pra dentro. Em vez de ficar colocando a culpa nos outros, em vez de ficar reclamando nos grupinhos. Em vez de achar alguém que vai, por exemplo,
Eu já vi gente falando assim, ai, mas é importante a gente desabafar, falar do que a gente tá passando, porque aí quando a gente encontra alguém que tá passando pelo mesmo, a gente se conforta, a gente se ajuda. Vocês afundam junto, né? Vocês afundam junto. Tem coisa que você não tem que ficar falando pros outros, tem que falar pra Deus. É no seu quarto, fecha sua porta e vai lutar de forma espiritual. Sua guerra é espiritual, não é física. Então, se você não tiver alguém pra te auxiliar, pra te ajudar no caminho certo, então para de ficar juntando com gente que vai ficar chorando junto com você, que você não vai chegar a lugar nenhum. Essa pessoa não tem nada pra contribuir na sua vida. Só vai fazer você se conformar com aquilo que você tá vivendo. Quando Deus não quer que a gente se conforme com a vida que tá tendo, porque não foi isso que Ele prometeu. Não foi. Então tem gente que tá se conformando, tá se afundando na emoção. Ai, é normal ficar triste, eu já falei aqui. É normal ficar triste. Se afundar e deixar essa tristeza enraizar já não é normal. Porque ela vira uma ansiedade, começa a cair cabelo, começa a ter dor no estômago, começa a ter um monte de problema. Aí depois ela vira uma depressão. A pessoa não quer mais sair de casa, a pessoa não quer fazer mais nada. E aí você vai afundando. E acha que Deus tá no meio daquilo. Na verdade, ele tá orientando, tá falando, sai daí, levanta, faz o que tem que fazer, tá aqui o mapa. Esse aqui é o mapa que eu desenhei pra você. Segue ele que eu vou junto com você. Se você continuar aqui, esse não é meu lugar. Eu vou te orientar, mas até quando ele vai dar a direção? Até quando? Porque com o povo do deserto ele perdeu a paciência. O povo do deserto é murmurento, reclamento. Deus deu tudo pra aquele povo. E ele o povo esqueceu os sinais. E só sabia criticar. Ninguém, não entraram na terra prometida, só 2 entraram. Só 2 entraram. E aí, ele pensou, quantos desempregados meu pai tem abundância de pão e eu aqui parecendo de fome? Então, às vezes, a gente tem que cair em si e parar pra pensar, caramba, tipo, por que eu ainda não consegui alcançar o que eu tô buscando? Será que eu tô deixando de fazer alguma coisa? E aí você investiga e você busca pra fazer a sua parte. E depois que ele fez isso, ele levantou, irei ter com meu pai. Ele planejou. Depois ele falou, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Depois que ele caiu em si, ele se arrependeu da besteira que ele fez, ele reconheceu que ele estava no fundo do poço, ao invés de ficar lá chorando, ele planejou o que ele ia fazer. E às vezes a gente tá tão preocupado com a frustração que não tá planejando nada. Tá tão preocupado em ficar confessando derrota que não tá planejando nada. Eu já vi gente aqui entrando, por exemplo, na live, algumas vezes, tá? Eu acho que entra em vários Instagrams. E aí, pra tirar a nossa atenção, eu tô passando fome, eu tô precisando comer isso, eu tô passando fome, e eu tô desesperada. E os meus filhos, esse desespero impede Deus de agir. Até quando vai ficar dependendo dos outros ajudar? Não foi isso que ele prometeu. Ele nos ensina até a gerar recursos. Nós não falamos lá na Provérbios 31, a mulher sábia, ela até dentro da casa dela, ela consegue ter ideia para plantar uma vinha, tudo ela vê um motivo para empreender, ela vê um motivo para poder gerar recursos. Nós somos capazes de gerar recursos, mas tem que começar de baixo. E esse filho aqui, o que ele planejou? Caiu em si, ele planejou, ele falou, eu vou começar de baixo, eu não vou voltar pro meu pai. Olha aqui que tá escrito, ele falou, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos seus empregados. Ele não foi com a crista alta, eu tenho direito. Não, ele voltou, eu vou me fazer como empregado, eu vou voltar pro final da fila, eu vou me humilhar, eu vou começar tudo de novo, porque eu preciso aprender. Que não é sobre apagar o meu passado, é sobre recalcular a rota como GPS. Deus, ele reescreve a nossa história para ficar como um aprendizado. Porque se apagar, a gente faz de novo. Vai fazer de novo. Esquecer, nós não vamos esquecer. Isso tem que ficar como uma história para você dar testemunho lá na frente, para glorificar o nome dele. Se a sua motivação é para honrar o nome dele, porque sem ele de verdade, nada nós podemos fazer. Um dia você vai lembrar disso que eu tô te falando aqui, que Deus tá falando com você. Um dia, quando você estiver dobrando os joelhos, ele vai falar, sem mim você não pode fazer nada. Até quando você vai ficar fazendo do seu jeito? Até quando você vai deixar de ouvir a minha voz? Até quando você vai deixar de ter tempo para mim? Eu sempre estive aqui, mas você não fala comigo. Quando você fala comigo, é tão rápido. Você tem uma vida tão corrida. Seu trabalho está em primeiro lugar. Sua família está em primeiro lugar. Eu não quero ser o único, mas eu quero ser o primeiro. Nunca disse que eu queria ser o único. Mas
eu preciso ser o primeiro. Eu preciso governar a sua vida. Se eu não assumir esse trono, se você não permitir, e eu quero, porque eu quero melhor pra você, não tem como dar certo. Não tem como. Se você quer continuar fazendo do seu jeito, nós não vamos dar, sabe? Se um casamento ali, cada um quer fazer de um jeito, se o casal não senta, não resolve, não vê o que é importante um pro outro, né? E cada um vai defendendo a sua tese, vai ter conflito, esse casamento vai acabar. Então tem hora que a gente precisa ceder. Deus cede tanto por nós, Ele cede muito por nós, Ele é muito misericordioso, e o que nós estamos cedendo, né, em prol de agradar a Ele, em prol de retribuir tudo que Ele tem feito por nós. Só a mensagem da cruz basta. Será que Ele tem que provar mais alguma coisa? Como a moça que me mandou um direct, né? Falando assim, nossa, mas eu... Tudo bem ela falar assim, Mai, nossa, minha vida é meu caixa, minha loja, eu não sei o que tá acontecendo, me ajuda. Não, mas ela colocou o nome de Deus primeiro. Eu entreguei minha vida pra Deus e a minha vida financeira tá um caos. Por que uma coisa tem a ver com a outra? Não confunda isso. Será que a motivação de você ter entregado a vida pra Deus é pelo amor dele mesmo? É de confiança? É de fé? Tem gente que acha que fé... Tem gente que acha que a fé é uma loucura física, mas a fé é espiritual. Então, às vezes, a gente vai nos lugares, né? Eu já até falei semana passada. Se passar o cartão, é de Deus. Se o cartão passar, é de Deus. Tem mais limite no cartão. Se passar, é de Deus. Deus tem nada a ver com isso. Depois vai lá. Senhor, não tô dando conta de pagar. Me ajuda, o que tá acontecendo? Mas você não tinha limite no cartão. Você foi lá, tentou passar o cartão, é simples. Se você tivesse sentado, parado para calcular, você ia ver que não era para ter feito aquilo, né? Mas voltando aqui, e aí ele se colocou no lugar de empregado, levantou-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o pai e se moveu de íntima compaixão. O pai, que na verdade é Deus aqui nessa parábola, nessa história, ele se moveu com íntima compaixão. E ele correu e lançou-se no pescoço e o beijou. A felicidade de Deus quando alguém se arrepende, cai em si, planeja e faz o que tem que ser feito e corre para os braços dele de volta. Não é sobre não errar, sabe? Errar acontece, mas é sobre a gente errar e não cair em si, continuar se justificando. A gente vai e erra e continua fazendo do seu jeito, aí não tem jeito mesmo não. Ele vai ter misericórdia. Mas essa compaixão, essa alegria, essa festa no céu que acontece por um pecador, se uma pessoa que está aqui nessa live, uma pessoa dessas 105 pessoas, se uma pessoa aqui hoje sair dessa live, cair em si, dobrar o joelho, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, eu decido hoje entregar tudo, o meu tudo. O Senhor entregou tudo naquela cruz, eu vou entregar tudo, sem reserva. O Senhor pode me pedir o que o Senhor quiser e me dar força para cumprir, porque eu sei que não vai ser fácil. Mas eu não quero mais fazer do meu jeito. Eu achei que eu tava no caminho certo. Eu achei que só colocar a Bíblia debaixo do braço e ir pra igreja resolvia. Mas eu entendi que é muito mais que isso. É sobre comunhão, é sobre amizade, é sobre amor, é sobre intimidade, é sobre fidelidade. Então me fala o que eu preciso ajustar. Eu tô aqui pra aprender. Mostra os meus erros. Me ensina a me enxergar. Onde que eu tô errando? Em qualquer área. Tô aqui porque eu quero recalcular a rota, eu quero voltar como empregada mesmo, no sentido de do pó, começar do zero, me humilhar mesmo, porque é quem se humilha que é exaltado, não são os humilhados, é quem se humilha. E ele fala, buscai-me-eis e me achareis, quando você me buscar de todo o seu coração. Agora, se você ficar me buscando só para resolver o problema da sua loja, se você ficar me buscando só para resolver seu problema financeiro, só para resolver o seu casamento, eu não vou dar prioridade na sua oração. Porque o que eu mais quero é ter intimidade com você. Quero ser seu amigo. Quero sentar do seu lado, quero te dar um conselho bom, que eu sei dar conselho, porque eu sei o que vai acontecer lá na frente. O que eu mais quero é esse amor de volta. E às vezes a gente ora pela motivação errada, e o motivo é errado. Então, a gente vai ler aqui que o pai viu de longe o filho voltando para casa. E quando ele viu, ele se moveu de íntima compaixão e correu e o beijou. E o filho disse, pai. E aí ele foi de fato e fez. Aí ele fez. Primeiro ele entendeu o motivo. Cara, longe da casa do meu pai, não funciona. O meu motivo antes era o dinheiro. E eu quebrei a cara.
Só que agora eu entendi que o meu motivo principal é a presença do meu pai. Que longe dele eu não vou conseguir nada. E aí ele caiu em si, planejou, calculou e foi e fez o que tinha que fazer. Então, como que eu posso dizer? A maior prova de amor de uma pessoa é sair daqui agora, não é deixar para depois, para amanhã, para depois de amanhã, e fazer o que tem que fazer, tomar a decisão urgente, que os sinais estão aí. E Deus tá avisando, depois não adianta chorar, leite derramado. Eu falei ontem na live, né? Que quando o motor funde, e às vezes você fica reclamando, a pessoa fica reclamando, xingando, mas o motor tava dando sinal lá atrás. Lá atrás, que já era para ter sido consertado, que já era para ter dado manutenção, mas não deu manutenção na vida espiritual. E agora tá voltando para mim, querendo colocar a culpa em mim, porque Deus não faz, Deus não olha para mim, Deus não escuta a minha oração. O que que Deus quer de mim? A sua vida, o seu amor. Ai, qual que é o propósito? Qual que é o plano de Deus para minha vida? Vida com abundância, paz, de dentro para fora. Ele quer ter comunhão com você em primeiro lugar, que as outras coisas que são resto, ele vai acrescentar. Até a loja é resto no mundo espiritual, tá? No mundo espiritual, a loja é um acrescento. Resto no sentido de acrescento, entendeu? Vou colocar uma palavra melhor. A loja é acrescento. A casa é acrescento. A família é acrescento. Quando você coloca ele em primeiro lugar. E aí ele foi e agiu. Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Ele fez exatamente o que ele pensou. Tem gente que fica aqui só pegando diquinha e não faz o que tem que fazer. Porque realmente exige você sair da zona de conforto, exige você se humilhar muitas das vezes, ser humilde, porque tem que ser humilde, né? Porque ele saiu com a crista, ele saiu de casa, vou ser feliz. E ele teve que voltar, né, com o rabinho entre as pernas. E quem realmente está arrependido não tem vergonha. Quem está arrependido mesmo, reconhece, volta e faz o que tem que fazer. E aí ele falou, eu não sou digno de ser chamado de seu filho. Olha que humildade, né? Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e veste ele, põe um anel na mão dele, coloca sandália nos pés dele, que ele já não era mais escravo. Sandália na época, as pessoas que eram escravas andavam descalços. Então pega uma sandália, ele não é escravo mais, ele agora sim ele alcançou a liberdade. E ele não vai ser meu empregado, ele é filho, dá roupa de linho pra ele, coloca um anel, anel da aliança, nós vamos fazer uma aliança. Vida com Deus é casamento, é aliança. É aliança, não é de qualquer jeito. Ele não tá buscando amante, tá buscando esposa, que cisca de vez em quando. É esposa mesmo, todos os dias, que tem comunhão, que cada vez esse relacionamento fica melhor. Não é quem só ora quando precisa de uma coisa. Você está sendo amante. Ele não vai se prostituir na vida espiritual. Ele está buscando sinceridade. Coração humilde, sincero, aliança, casamento, compromisso. Compromisso. Tá? Porque as pessoas querem ter compromisso com ele. E aí ele voltou e teve grande festa. Só pra gente finalizar aqui os ensinamentos que eu anotei. O problema não é pegar o caminho errado. É ter disposição e motivação para refazê-lo. Que vai ter que voltar muitas das vezes fazer coisa que você não quer, minha amiga. E quem só faz o que quer tem a vida que não quer. Anota aí. Quem só faz o que quer tem a vida que não quer. O problema não é pegar o caminho errado, é ter disposição e motivação. Qual que é o motivo, por exemplo, né? Vamos pegar na sua loja. Qual que é o motivo para você recalcular e fazer do jeito certo? E eu já te falo, se não for você honrar o nome de Deus... E pode ter um monte de gente da minha equipe que falando, você é maluca, está falando isso. Não adianta eu te enganar, minha amiga. Não adianta você ficar aqui no Instagram, pegando as dicas. Se você não cuidar aqui, ó, você não vai sustentar isso. Aliás, você vai comprar curso, vai comprar o meu. Não vai fazer, vai ficar frustrada. Depois vai fazer o quê? Ficar colocando a culpa em mim. Ou em outros mentores aí. Então, em primeiro lugar, você como mulher precisa cuidar de si. E nada melhor do que fazendo uma aliança com ele. Sua vida espiritual precisa ser o primeiro pilar. Eu sempre vou defender isso. Quer, né, entrar no curso, não quer entrar, ou quer fazer, ok. Mas tá avisado, entendeu? É como o livre-arbítrio. Primeira lição aqui. Você precisa tomar atitudes e decisões urgentes.
precisa ficar reclamando, murmurando. Precisa hoje tomar uma atitude, fazer o que precisa ser feito urgente. Não deixa para amanhã. Não ignore. Não ignore os sinais, porque depois pode ser muito mais complicado para remediar, né? Como o motor do carro, como a ferida às vezes aberta que você vai deixando, que o negócio vira uma cicatriz gigantesca. Você precisa agir, mas o mais importante do que agir é a motivação para agir. Se o motivo é bom, deu para entender? Se o motivo for mal, você vai agir e vai continuar frustrada. Terceiro, ninguém que quer mudar de verdade está com o coração duro. Ninguém, gente. A pessoa que quer mudar de verdade, ela até surpreende com as suas atitudes. Ela não tipo, mas eu vou fazer isso. Não preciso fazer isso. Aí ela usa até a palavra. Não, mas lá na palavra não tá escrito, não vi esse relato, porque não tá às vezes relatado ali, né? Mas é princípio. Tem que fazer. Não, eu vou fazer o que tiver que ser feito para mudar, por exemplo, a história da minha loja, para mudar a história da minha vida espiritual, para mudar a história do meu casamento. Em primeiro lugar, para ter vida com ele, né? Eu vou fazer o que tem que ser feito, porque as outras coisas ele vai acrescentar. E não é pelas outras coisas que ele vai acrescentar. É porque sem ele, eu não posso fazer nada. É porque eu quero andar com o melhor mentor da vida. Eu quero ser amiga dele. Eu quero entender mais a mente dele, os segredos dele, os encantos, encantamentos dele, a mensagem dele. Que os ensinamentos dele são poderosos, né? Quem tem mais que nos ensinar a melhor live é a live onde a gente aprende de Deus, né? Porque dali sai livros. Quantos livros a gente não lê? Quando basicamente está escrito aqui, né? Só um outro autor. Então, ninguém que quer mudar de verdade, a gente tá com o coração duro. Ah, mas eu já tô fazendo. Ah, a culpa é do fulano, de ciclano. Ah, não vou fazer assim, não. Por exemplo, perdoar. Mas você tem que perdoar. Então, às vezes, você tem que, às vezes, mudar a sua atitude com alguém. Se está sendo uma pessoa rude, você não tá com o coração duro para aquilo. Você vai lá e faz o que tem que fazer. Precisa perdoar, é difícil. Você precisa de uns 2 dias para respirar fundo. Vai lá, então, mas toma essa decisão. Porque Deus conta com isso. A gente só vai ser perdoado, por exemplo, se a gente perdoar. Você resolve os problemas que criou. Deus vai resolver os problemas que você não criou. Então, ele vai fazer o impossível. O possível é com a gente, minha amiga. O possível é com a gente. Não adianta. Quem descumpre os princípios bíblicos vai pagar um preço, acreditando ou não. Aproveite a presença do Pai, ao invés de se preocupar com a herança que Ele tem para dar. Então, muita gente quer só a herança. Venha a nós, o vosso reino nada. Venha a nós, e venha o meu reino também. O reino do Senhor nada. E o seja feita a vontade dEle, que a gente fala no Pai Nosso. Tem hora que a gente ora o Pai Nosso, né? E não pensa no que tá falando. Seja feita a tua vontade, assim como ela é feita na terra e no céu. Pode ter certeza que a vontade dele é feita na terra e no céu, no sentido de ele permite o que ele quiser fazer, ele pode fazer agora, tudo. Ele pode fazer tudo agora. Você acha que se ele não tivesse intercedendo, se ele não tivesse travando, impedindo o mundo espiritual de agir, você acha que esse mundo já não tá perdido? Já tá perdido, mas você já estava destruído completamente, tá muito perdido, mas tem pessoas dele aqui ainda na Terra. Porque se ele deixasse o mundo, as trevas aí fazer o que quer, mas é o que está escrito no Apocalipse, que ainda vai acontecer, né? Quando o Espírito Santo sair da Terra e a igreja subir, a igreja dele, não é a placa, a casa, é a igreja dele, pessoas subir, aí, minha amiga, que o negócio aqui vai virar um inferno mesmo. Porque não vai ter ninguém para interceder, não vai ter ninguém para orar, o Espírito Santo também já não vai estar mais aqui nessa terra. Aí foram escolhas, e não podemos falar que não foi avisado. E assim, nós temos que conquistar, né, a salvação da nossa alma. Não é algo que... Não é algo do oba-oba, sabe? É algo muito sério. É algo muito sério. Então, 3 pilares importantes que você precisa... que a gente precisa, tá? Eu me incluo. Pensar quando sair daqui. Primeiro passo. Reconhecer os nossos erros. Cair em si. Da vida que a gente tá levando. Por que a gente tá passando por isso? E não atribuir nada a ele. Porque ele não tem culpa de nada. Pode ter certeza que ele é perfeito. E até aquilo que era pra dar errado, ele faz dar certo.
E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tem problema que a gente se enfiou, mas até naquele problema que a gente se enfiou, ele pode nos tirar de lá, andando em parceria, se a gente cair em si, se a gente reconhecer. Segundo passo, planejar o que precisa ser feito. Tem hora que a gente só precisa fechar a porta, tirar o celular tirar as notificações do telefone, tira tudo, senta, pega um papel, pensa na vida, vai escrevendo, vai ticando. Coloca um passo a passo, faz um checklist do que você precisa fazer, coloca o celular para despertar e comece. E comece a fazer. Não vai deixando para depois. Não ignore os sinais. Planeja. Ah, não tem tempo, faço tempo. Esse negócio de tempo comigo não cola. Porque, de verdade, a gente tem tempo para tudo que é a nossa prioridade. E muitas das vezes nós não estamos colocando Deus como prioridade na nossa vida. Acorda mais cedo. Dorme mais tarde. Acorda de madrugada. É isso aí, solução tem. Solução tem. Terceiro passo, fazer o que tem que ser feito. Fazer a sua parte. Então, 3 ensinamentos aqui da história de essa parábola e a importância da presença muito maior do que a herança que ele tem para nos dar. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, pra gente finalizar. Oi, pode falar, vocês estão muito calados, hein? Voltei lá em cima pra ver. Buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Simples. Simples assim. Mas tem gente que busca o reino dele por conta das coisas que vão ser acrescentadas. Entende que o motivo é errado? É buscar o reino dele em primeiro lugar por amor. Pelo que ele fez. Sabe? Eu no mundo físico, por exemplo, eu pago caro pela mente de algumas pessoas. Pago por masterminds, eu pago por mentorias, assim, de pessoas que têm muito a acrescentar no meu trabalho, por exemplo. Vale. Network ele é poderoso. Pessoas que uma palavra que ela te fala ali, você... Uau, meu Deus, era isso que eu precisava. Você precisa de uma mente, por exemplo, melhor do que a sua ali, para você acessar o conhecimento, que o conhecimento ele abre portas. E o que você está conhecendo, você está acessando o conhecimento hoje, né? Às vezes, não sei se você ouviu de uma forma diferente a parábola do filho pródigo, só que agora você está criando um problema, porque depois que você acessou isso e não faz, aí, minha amiga. E aí depois não adianta falar que não foi avisado, né? Agora o problema está criado, porque você entende que só depende de você. Sua parte, assim como a salvação, ela é individual. Então, você precisa fazer o que tem que ser feito sem esperar o outro. Vou esperar o outro. Vou esperar alguém fazer alguma coisa por mim. Vou esperar alguém me ajudar. Vou esperar alguém me apoiar. Minha amiga, vai esperar sentada. Que Jesus falou que as principais pessoas que iam te criticar, por exemplo, quando você entregar sua vida para Jesus, são os membros da sua própria família. Então, maldito o homem que confia no homem. Não coloque a sua confiança em homens. Não coloque. A gente vai ficar triste, a gente vai se decepcionar? Vai. Mas por já estar avisado, você já tem o alimento espiritual suficiente, você busca a presença dele, você tem comunhão, você medita na palavra, você vive uma vida de oração, você faz jejum, né? Você tem essa comunhão, alimenta a sua alma, o jejum ele alimenta a nossa alma, o jejum espiritual. Você faz propósitos de fé, você congrega assim, né? E o principal, você obedece, porque também não adianta fazer propósito sem obedecer. Não adianta, é em vão, tá fazendo ali. Então não adianta também a gente fazer tudo isso, por exemplo, tá com o coração cheio de mágoa. Ele ainda fala, se você for fazer uma oferta no altar e você tiver alguma coisa dentro de si, guardando, tiver algum problema com seu irmão ou com alguém, vai lá, resolve isso primeiro. Depois você volta e oferta, porque senão sua oferta vai ser rejeitada. E a oferta não é só de dinheiro, às vezes a oferta é de ajudar alguém, ou a gente acha que às vezes está agradando ele, mas quando vê, tá olhando o cisco no olho do outro, é a trava que tá nos nossos olhos, a gente não tá vendo, e ao invés de estar agradando, a gente tá desagradando. Deus não deixou o segredo, tem que meditar. Meditar na palavra e obedecer, né? Porque às vezes a gente tem muito conhecimento bíblico, né? E Paulo, ele fala, Paulo falou, se você for lá em 1 Coríntios, ele falou, eu não vim com mensagem de persuasão, eu não falo bonito, né? Mas eu vim para anunciar uma mensagem, que é a mensagem da cruz.
que é Cristo ressuscitado. Essa é a mensagem que eu levo, que eu prego, que mudou a minha vida. Que basta pra mim. Tá me chamando para ter comunhão com ele. E o que ele fez na cruz pra mim é o suficiente para seguir ele. Paulo pregava de forma simples, repreendia, né, o povo. E Paulo era um homem religioso, hein? Deus teve que se revelar para ele. E Deus tem que se revelar para nós. E até isso a gente precisa pedir ele para se revelar. A gente pode se fazer escolhido. Deus se revela para mim o que eu preciso. Me dá o dom do arrependimento. Me ensina a me enxergar, desce com a tua luz. E são coisas, detalhes, que às vezes a gente deixa passar. E que são grandes ensinamentos que ele está nos dando aqui nessa manhã. Tava precisando dessa palavra. Andressa, Vivi. Deus abençoe você, Andressa. Que maravilhoso isso cedo. Reconhecendo os erros, planejamento, fazer a nossa parte. Cair em si, né? Reconhecer os seus erros. Planejar o que você tem que fazer pra mudar de vida pra ontem. No mundo espiritual e tudo que você for fazer, tudo que a gente for fazer, né? Na loja, no casamento, enfim. E fazer a nossa parte. Vai e faz o que você planejou. Coloca em prática. Sai do lugar. Sai desse lugar que você tá, né? Sai desse lugar de comiseração, sai desse lugar de reclamação, de mimimi, sai do meio desse povo, toma uma decisão, basta. O dia do chega, se não tiver o dia do chega, o dia do basta, você vai só maquiar o problema, entendeu? Vai só maquiar, porque não caiu em si. O coração ainda tá duro. Tá duro. Entregou parte. E vida com Deus não é entregar muito, é entregar tudo. É entregar tudo. É o que vê você faz com a gente, abre nossa mente. Aquilo que vem é merecimento, sem querer troca, porque ele já nos deu a amizade dele. É isso aí. Deus em primeiro lugar. É isso aí, minha amiga. Então, a mensagem principal aqui hoje, será que nós estamos colocando ele em primeiro lugar? Ou será que o trabalho não está sufocando isso? Será que os problemas não estão sufocando isso? E será que nós estamos agradando ele com as nossas atitudes, as nossas reações, mediante o que está acontecendo, né? Será que a gente não está deixando a nossa voz falar mais alto do que a dele? Porque para ouvir a dele, a gente tem que calar a nossa. Tem que calar a nossa. Não tem jeito. E eu sei que isso é difícil, tá? É uma guerra. Mas a gente pode vencer se persistir, se a gente perseverar. Vários personagens na Bíblia, o homem que era cego, Bartimeu, né? E ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus passou do lado dele. Ele aqui, pensa aqui, o Bartimeu, cego, gritando. E Jesus e a multidão passando. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus passou, tem misericórdia de mim. E ele não viu, né? Outras pessoas poderiam falar assim, não. Aí os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, o que eu vou lá e peço ele para calar a boca? Porque tá gritando, Jesus. Jesus falou assim, não, deixa ele. Jesus estava vendo qual que é o nosso nível de fé, né? De entrega. Você crê em mim mesmo? Então vamos ver o quanto que ele insiste. Vamos ver o quanto que ele persiste. Vamos ver o quanto que ele busca fazer do jeito certo, né? Vamos ver o quanto que ele está disposto a me buscar por amor. Quanto se ele realmente me ama. Então, o Bartimeu não parou de gritar. Gritou. E até que Jesus parou. Bate, que eu vou abrir. Peça, que eu vou te dar. Quando você me buscar de todo o coração, eu vou te ouvir. Quando eu ver que realmente isso é sincero, você tá vindo lá de dentro, que a motivação não é errada, que você não tá querendo só resolver um probleminha do seu casamento, da sua vida financeira. Quando eu ver que você me quer de verdade, aí eu vou parar tudo. E aí ele falou com os discípulos, né? Vai lá e chama ele. Pede ele pra vir. Mas ele não era cego? Por que Jesus não foi lá nele, né? Era mais fácil. Jesus não enxergava. Não, eu vou lá nele e vou curar ele. Fala pra ele vir. Bartimeu cego teve que ir. Então ele fala, vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Bartimeu foi lá e o Senhor falou com ele. O que queres que eu te faça? Ele é engraçado, né? O que queres que eu te faça? Tem coisa que tem que perguntar se quer que faça mesmo, entendeu? Tem certeza? Tem certeza que quer que eu te cure mesmo? Porque agora você não vai ficar dependendo do apoio dos outros. Agora você vai ter que ralar. Agora você vai ter que trabalhar dobrado. Tem certeza que você quer ter vida comigo mesmo? Porque não é fácil, é simples. Você tá disposto a morrer por mim mesmo? A pagar o preço que for pra pagar? Pra ter comunhão comigo? Tem certeza que é isso que você quer? Tem certeza que você vai conseguir sustentar isso? Você vai abrir mão de tudo?
para andar comigo? E tem várias histórias, né, que a gente poderia falar que Jesus nos ensina. O outro cego, ele falou. O outro cego anda, vai lá pro poço lá, anda não sei quantos quilômetros, lava o rosto. Lava o rosto e aí você vai ser curado. Mas Jesus não podia curar ele na hora, gente. Passou o negócio no olho dele ali, abre o olho e enxerga. Não, você tem que ralar. Vai lá e mostra, eu quero ver o tamanho da sua fé. Jesus vai testar a gente. Vocês estão pensando que vai testar o tamanho da nossa fé. Mas não é nem pra ele, é pra nós mesmos, sabe? Esses ensinamentos, eles servem pra nós. Ele é tão maravilhoso que ele já sabe tudo. Ele é tudo pra nos ensinar mesmo. Zaqueu, né? Subiu na árvore. Como não olhar pra Zaqueu, um pecador, cobrador, um ladrão? Como não ter misericórdia dele? Porque ele tomou uma decisão, ele surpreendeu a Deus. Ele falou, chega, a partir de hoje eu vou devolver 4 vezes mais todo mundo que eu roubei. Não quero viver mais essa vida. Zaqueu não foi na igreja, Zaqueu estava dentro de casa. E dentro de casa, Jesus falou com ele, hoje houve salvação nessa casa. Porque você se arrependeu, caiu em si. Tu tomou uma decisão importante. Eu não te pedi nada. Mas você decidiu devolver 4 vezes mais todo mundo que você roubou. Você tá me surpreendendo com a sua fé, Zaqueu. Não tem como não ter compaixão de você. E se a gente surpreender Deus com a nossa fé, com a nossa entrega, fazer além do que Ele pede, tem hora que a gente fica achando, tipo assim, o que eu tenho que... Vamos pensar, às vezes eu falo na loja, né? Tinha uma loja que eu tinha algumas funcionárias que só faziam o que era pedido. Mas eu não vou fazer isso, porque eu não sou pago pra isso. E Deus, Ele nos surpreende com uma entrega extraordinária. Ele fala que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram que Ele tem preparado para aqueles que o amam de verdade. Ele é um mestre de surpreender a gente. E a gente não busca surpreender Ele com as nossas atitudes. A gente fica esperando alguém falar da direção de um propósito. Que dia que vai ter um propósito? Que dia que você vai jejuar? Fala aí o que eu tenho que fazer, ao invés de você ir lá e fazer o que tem que ser feito sem ninguém te pedir. E aí não tem como. Ele vem correndo quando Ele vê que a gente está disposto a surpreendê-lo com o nosso amor, com a nossa entrega. Né? Vou sair, gente, que senão vou ficar aqui, tá? Ai, meu Deus. Li sobre isso hoje em Malaquias. É sempre nós avaliar o quanto estamos nos doando. Sacrificando e buscando mais e mais intimidade com o Criador. Verdade, Elô. Eu entendi. Seu recado foi bem dado. E eu peguei a porção. Meu recado não, tá, Denise? Meu recado é não. Eu sou nada aqui. Tô aprendendo junto com você. Porção em gratidão a Ele. Que Jesus abençoe. Amém. Tomo posse. Olhe por mim, por favor. Eu preciso, tá? Cheguei agora. Vai ficar salvo. Bom dia. Só não compreende suas palavras em relação à escolha de domingo. Quem realmente não quer. Deus quer o bem e não o mal. Como assim? Em relação ao domingo? Eu tô falando que não é só ir na igreja ao domingo, tá? Isso faz parte. Tudo não é, por exemplo, vamos pegar na loja. Às vezes a pessoa chega pra mim e fala assim, Mai, como que eu faço pra vender mais no Instagram? Mas se a gente não entender a raiz do problema, que não é só vender mais, que para vender mais no Instagram, nós temos outros pilares para construir essa casa, não é só um pilar. Então, ir na igreja aos domingos é importante, mas não é só ir na igreja aos domingos. Muitas pessoas se apoiam no ir à igreja só aos domingos. Muitas pessoas se apoiam ao só fazer a obra de Deus. E o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque nós não somos o que somos lá dentro da igreja 2 horas. Nós mostramos que somos espirituais dentro da nossa casa. Como o exemplo aqui de Zaqueu. Jesus aceitou Zaqueu dentro da casa dele. E ele quer entrar na nossa casa. E eu creio que ele está aqui sentado. Ele não se limita a paredes. Congregar é muito importante. Mas muitas pessoas estão enganadas achando que a gente não... e só se alimentam no domingo. Ou muitas vão só porque todo mundo está indo. Aquilo vira uma... Como que eu posso dizer? Aquilo já virou uma rotina na vida dela. Virou um ritual. Eu já vou. Assim como também tem gente que se apoia só em entregar o dízimo. Não, já devolvo o dízimo. E tinha os religiosos, mestres da lei, que eles pregavam a palavra, os fariseus, está escrito aqui, Mateus, João, Marcos, Lucas, depois você pode ler, que eles ficavam criticando Jesus e eram pessoas entendidas da palavra. Eles iam nas igrejas, nas reuniões de domingo.
E muitos oravam assim: Senhor, eu já devolvo disso. Senhor, eu tenho uma vida de oração. Senhor, eu cumpro as leis, eu não sou como esse pecador. Senhor, eu jejuo. E orava assim com o peito aberto. Eu já faço tudo. E quem acha que já não precisa se arrepender, não tem o que melhorar, tá mais perdido que todo mundo, qualquer pessoa. E sabe o que Jesus falou? Chamou eles de hipócritas. Hipócritas. Vocês devolvem o dízimo, vocês oram, vocês jejuam, mas deixa de fazer o bem às pessoas. Deixa de ter misericórdia dos outros. Vocês fazem na força do braço de vocês, mas eu não conheço vocês. Tanto que ele falou que muitos vão chegar no dia do juízo e vão dizer: Senhor, em teu nome expulsei demônios. Senhor, eu ia na igreja todo domingo. Senhor, eu fazia a tua obra. E sabe o que ele vai falar? Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Está escrito na Bíblia. Então, às vezes a gente não pode pegar versículos isolados, a gente precisa entender tudo que nos leva até a Deus e fazer tudo. Não é entregar muito, é entregar tudo. É isso que eu quis dizer, entendeu? Então, eu não quis dizer que você não tem que ir na igreja domingo. Tem que ir, sim. Você precisa congregar, é bom, é importante a gente estar perto das pessoas. Mas isso não é o suficiente. Isso não sustenta a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus. Ok? Explicado? Faz sentido. Muitos querem alguma e não sabem administrar. Deus abençoe. Continua. Amém. Toma posse. Obrigada. Deus abençoe você, tá? Toda honra é dele, não é minha. Ai, o que você acha de nós posicionarmos como cristão na política? Geisa, eu acho que a gente tem que se posicionar, né? No que você crê, assim. Eu entendo que essa guerra, ela é espiritual. Então, assim, Maiara? Então, isso é posicionamento. Então, Maiara, eu prefiro lutar essa guerra em espírito. Eu vi alguns vídeos de pessoas petistas, né, falando. Eu vi um vídeo de um cara que parece que ele falou: eu fui no terreiro tal, eu fiz aquilo, vocês estão ferrados, que nós já fizemos trabalho, nós já fizemos um monte de coisa. Então tem gente que não tá dando muito grito, mas no mundo espiritual tá trabalhando, né? Então, assim, essa é uma guerra espiritual, não é uma guerra física. E eu acho válido a gente contribuir para a consciência das pessoas, né? E acho que cada um tem um chamado, acho que cada um Deus quer usar, nós fazemos, o corpo de Cristo é um só e cada um faz parte de um membro desse corpo. Então, assim, eu prefiro ir pelo lado da misericórdia, oro por essas brigas, pela alma dessas pessoas, né? E que vai ser feito o que Deus permitir, você pode ter certeza. Vai melhorar as coisas? Não vai. Tá escrito aqui na Bíblia já. Quando os discípulos chegaram para ele: Senhor, quando serão os sinais do fim dos tempos? E Jesus falou assim: acautelai-vos que ninguém vos engane. Haverá guerras, rumores de guerras, brigas, contendas, mas ainda é o princípio das dores. Então, nem me escandalizo com tudo que está acontecendo, mas assim, eu prefiro buscar para essas pessoas em espírito, sabe? Não acho que isso é uma coisa que vai nos fazer grande diante de Deus. Então, tem pessoas que acham que isso é importante, tá tudo bem, cada um vai pela sua fé. Então, vai na sua fé, minha amiga. Pergunta a Deus o que ele quer que você faça, tá? Tô aqui pra te influenciar, não, mas esse é o meu posicionamento. Eu prefiro orar por essas pessoas, entendendo que essa é uma guerra espiritual. Tá? Josi, eu penso assim, tá? Pensa assim, porque eu não tô lutando contra o Bolsonaro, eu não tô lutando contra o Lula, eu tô lutando pelo mal que tá por trás dessas pessoas. Então não adianta eu atacar essas pessoas, mas cada um na sua fé. Amém, tome posse. Concordo plenamente que é uma guerra espiritual, que Deus que estiver abençoando vai ser amém. Exatamente, que ele assim permitir estar dentro do que há é por vir. É isso aí. Qual versículo está escrito? Sobre o que, Lu? Qual versículo qual? Gente do céu, tô embora. Vou fazer uma oração pra gente finalizar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, aproveitamos que estamos aqui, né? A gente aprendeu tanto com os teus ensinamentos, com a tua misericórdia. Que o amor do Senhor, a pureza do Senhor, o discernimento do Senhor venha pairar sobre as nossas vidas. Que o mover do teu espírito possa transformar mente, corpo, alma e espírito. E essa oração nós estendemos sobre o Brasil.
que a vontade do Senhor seja feita. A gente não tem como mudá-la. Então eu oro para que a vontade do Senhor seja feita. Quem vai ganhar? A gente tem coisas que tá nítido, mas se o Senhor está permitindo, o Senhor quer nos ensinar algo. Então eu oro pela alma dos políticos. Eu oro que o Senhor venha promover arrependimento, transformação, porque há chance de salvação para qualquer pecador que se arrepende. Não importa o que essas pessoas tenham feito. E que o Senhor venha perdoar todos aqueles que estão seguindo um caminho errado, porque eles não sabem o que estão fazendo, estão sendo enganados. Então, oro para que o Senhor venha amarrar, meu Pai, as trevas que estão agindo, pairando nas regiões celestiais sobre o Brasil. E eu oro pela nação, oro pelas pessoas, que os do Senhor possam ser protegidos verdadeiramente e que haja, meu Pai, mudança de mente, que haja transformação, que haja salvação sobre a humanidade, sobre as pessoas, e que prevaleça a voz do Senhor, os que são do Senhor, para que mais almas possam se juntar ao teu celeiro, para que haja festa no céu, como houve, como o filho pródigo, que o amor do Senhor, essa mensagem possa alcançar vidas, e que só o Senhor, meu Pai, pode libertar o Brasil, só o Senhor pode libertar a mente dessas pessoas. E a gente sabe que discutir, a gente está discutindo com o próprio diabo, e ele é esperto, ele vai devolver a altura. Então preferimos, eu falo por mim, eu prefiro lutar, buscar em espírito pela nação, pelas pessoas, pelas almas dessas pessoas, que o Senhor tenha misericórdia e que prevaleça o teu poder, para que fique sabido que o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe vocês. Qualquer coisa, estou à disposição no direct. Tchau, tchau.